fé, ela toma uma decisão e ela renuncia tudo, tudo. Jesus passa a ser a pessoa mais importante da vida dela, mais que a esposa e mais que os filhos. Sabe o que é isso? Essa é a fé salvífica. Se chegar aqui um tirano e calçar você contra a parede com uma metralhadora e disser para você, nega Jesus ou morre, o eleito de Deus, ele morre e não nega Jesus. Essa é a diferença da fé das religiões. A religião é uma fé mística, não tem valor nenhum. Entendeu? É interesseira, é nojenta, gira em torno de bênçãos e confortos. Tudo que a pessoa, o religioso, busca é para o seu bel prazer, para usufruir dos frutos aqui nessa terra. Ela não tem esperança nenhuma de vida eterna, nem crê nisso. Ela não acredita nessas coisas. Só o cristão legítimo. Ele se agarra, como você se agarrar em Jesus. E como disse Jacó, não te largo, eu não te largo. Para onde eu vou ir? Para onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu achei, eu encontrei o tesouro, a pedra preciosa, eu encontrei a satisfação, a realização da minha vida, a felicidade, a paz da minha vida, eu encontrei Jesus, eu não preciso de outra coisa. E ele firma, não tem vento, não tem tempestade, não tem pedra, não tem porretada, que desanima esse cristão, que faça ele baixar, retroceder. Quanto mais bate, né, que nem clara de ovo, o cristão legítimo, quanto mais bate, mais ele cresce. Mais fervoroso na oração ele fica, mais furioso ele fica, mais cheio da vontade de atingir o alvo e fazer a vontade do Senhor. Estou me tentando fazer parar, estou me tentando calar minha boca, mas é agora que eu vou falar, é agora que eu vou abrir a minha boca, porque eu não sirvo homens, eu tenho um Redentor, e farei o que for preciso, e quando as minhas forças se esgotarem, Ele vai derramar poder sobre a minha vida, Ele vai me tirar dessa cisterna, Ele vai entrar comigo em todas as covas, em todos os vales, amém? Porque Jesus não é apenas meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, o dono da minha vida, aleluia. Então eu vejo, irmãos, na atitude de cada irmão, a sua fé legítima. Se coloque de pé, vamos ler a palavra do Senhor, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a mensagem que eu preguei no rádio agora à tarde. Confesso que esta mensagem falou muito no meu coração e quero compartilhar com os irmãos. Lucas 4, a partir do verso 16, a chegada de Jesus em Nazaré. Lucas 4, 16. Vamos ler até o de 19. Ou até o 22, eu acho. Vamos lá. Indo para Nazaré, de onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, e restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Até aqui. Senhor, bondoso e gracioso Pai, graças te damos por mais esta porção da tua palavra, que é espírito e vida, que vem para nutrir a nossa fé, nos fortalecer. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que é preciso. Abra os nossos olhos espirituais, desperta a nossa vontade, que o nosso querer esteja alinhado com a tua vontade, Senhor. Protege e guarda os teus filhos. É a minha oração que faço em nome de Jesus e te agradeço.
Amém? Podem sentar. Graças a Deus. Então, a palavra que lemos fala de uma profecia que se cumpre nos dias de Jesus. Jesus fora para Nazaré, né? De onde fora criado, e num sábado ele foi para a sinagoga e levantou-se para ler. Então, ao ler, abriu o livro do profeta Isaías, onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aleluia. Então, Jesus, era costume, né, ele ir à sinagoga todos os sábados para ali compartilhar uma palavra com os judeus. Também acredito que era costume de cada um ler um trecho da Escritura. E ao chegar a vez de Jesus, ele pegou e abriu justamente na palavra do profeta Isaías, capítulo 61. Então ele lê esta profecia. E tendo acabado de ler esta profecia, ele diz claramente aos que ali estavam: hoje se cumpriu esta profecia. Esta profecia. Aleluia. Hoje se cumpriu esta profecia. O profeta Isaías havia profetizado acerca dele. Isso aqui é uma profecia de Jesus, do Messias. E lá em Isaías 61 diz a mesma coisa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para dar vista ao cego, para libertar os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus é conhecido na Escritura como ungido de Deus. Ele foi ungido por Deus para esse propósito, para proclamar libertação aos cativos. Em Atos 10:38, no sermão do apóstolo Pedro, ele diz exatamente isso. Assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus era, e foi, e sempre será, o ungido de Deus, que vem com esse propósito. 3 coisas a gente vê aqui, né? Ele veio para evangelizar, veio para proclamar libertação e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele leu exatamente aquilo que dele estava escrito. Ele diz: olha, hoje se cumpriu esta profecia. Amém? Mas o que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, e pregar sobre um tema até, posso dizer, está no verso 19, que diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Não sei quantos de vocês já fizeram essa pergunta: o que isso quer dizer? Eu já me fiz essa pergunta. Eu entendo quando a Bíblia está dizendo, falando sobre Jesus, que ele veio para evangelizar os pobres, proclamar libertação, dar vista ao cego, libertar os oprimidos. Mas o que exatamente quer dizer apregoar o ano aceitável do Senhor? Do que ele está falando? Que ano aceitável é esse? Que ano? Essa profecia do ano aceitável ao Senhor vem se cumprir nos dias de Jesus. Que ano é esse? Do que está falando? Que ano é esse? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Para nós entendermos isso, irmãos, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, capítulo 25, que é conhecido como o ano do jubileu. O ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Vamos lá? Levítico 25, a partir do verso 8, diz assim: o ano do jubileu. Diz assim: contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarei o ano 50º, proclamareis libertação da terra e de todos os moradores. Ano de jubileu vos será,
e tornareis cada um para a sua possessão e cada um para a sua família. Este é o ano jubileu. Este ano, irmãos, isto é um mandamento de Deus, está aqui na lei de Moisés. Deus, ele já havia previsto esse dia. Vocês lembram que a carta aos Hebreus, capítulo 10, diz que o Antigo Testamento, a lei de Moisés, é sombra dos bens, não a imagem real das coisas. Então esse dia de jubileu era apenas uma sombra do que viria em realidade, do dia, realmente o dia da libertação. Porque o dia do jubileu, irmãos, é isso, né? Eram 50 anos, quando um escravo era levado como escravo por conta da sua dívida, ou vendia a sua propriedade e não tinha como pagar, ele perdia as suas terras. E ele ficava, teria que trabalhar, né, em conta da sua dívida. E isso esperando o ano de jubileu, porque segundo a lei de Deus, ele seria restituído. Ao completar esses anos, o ano 50º, que é o 50, quando chegasse 50 anos, esta pessoa era livre e tinha suas terras devolvidas, e ele voltava para a sua terra. Esse era o ano de jubileu, tá? Então 3 coisas aconteciam no ano de jubileu: o perdão das dívidas, a libertação dos escravos e a devolução das suas terras. 3 coisas aconteciam neste ano, o ano de jubileu, segundo a lei do Senhor. Deus já mostrando, né, que ele não criou o ser humano para ser escravo, para ser dominado. Havia um tempo, um dia para isso, mas isso era apenas figura do que viria lá na frente, Amém? Então, jubileu se concentra nisso, nos diz isso. O ano de jubileu é o ano da restituição, o ano da libertação, o ano de perdão de dívidas. E transferindo, né, este ano aqui, desta lei para os dias de Jesus, nós podemos afirmar categoricamente que Jesus, ele é o nosso jubileu. Nosso jubileu. Porque ele diz claramente, hoje se cumpriu essa profecia. O que é que Jesus estava dizendo? Eu sou o jubileu. Eu sou o jubileu do povo de Deus. Aquele que põe em liberdade os oprimidos. Aquele que abre os olhos do cego. Aquele que restitui, aquele que cura, aquele que liberta. Então Jesus, meus irmãos, ele é o nosso jubileu. Jubileu quer dizer isso. O ano aceitável do Senhor significa isso. Jesus, ao ler essa escritura, ele está inaugurando o ano jubileu. O ano, ou o começo do perdão das dívidas, de toda a libertação e da restituição. Louvado seja Deus. Imagina naquele tempo, o pessoal daquele tempo teria que esperar chegar a 50 anos para ser livre, né, liberto, caso fosse escravo, ou perdesse as suas terras, as suas propriedades, eles teriam que esperar 50 anos até chegar jubileu, porque era mandamento de Deus, era a lei do Senhor, e essa lei teria que ser executada. Eles teriam suas terras devolvidas, eles voltavam para sua pátria no ano de jubileu. E o que é que Jesus está nos ensinando com esta mensagem, irmãos? Ele está dizendo, eu sou esse dia, eu sou o ano aceitável, eu sou o jubileu, sou eu que vim para proclamar a libertação, para pôr em liberdade os presos, os escravos, lembrando que todos nós éramos escravos, né? Escravos do pecado. Jesus vem com esse propósito, evangelizar e proclamar libertação, restauração, libertação aos oprimidos. Mas do que exatamente Jesus nos libertou? Do que exatamente nos libertou? De várias coisas, não é? Quantas coisas o Senhor nos libertou?
Não foi apenas de opressão emocional ou de cura física, né? Tantas outras coisas. Da maldição, do maior câncer que nos comia vivos, que nos destruía. O câncer chamado pecado. Jesus nos libertou do pecado. E ele veio com esse propósito. Então Jesus é este ano aceitável. Jesus é o nosso jubileu. Aleluia! Jesus, e com a inauguração, com a vinda de Jesus, o que ele está dizendo, esse jubileu, este ano, chegou para ficar. Não é apenas uma data específica, um dia, um ano específico, não. O jubileu começou com Jesus e vai até a eternidade. Aleluia! Portanto, em Jesus há perdão de dívidas, e nós sabemos disso. Para sermos libertos, como escravo, alguém teria que pagar a dívida. Né? E todos nós conhecemos Colossenses capítulo 2, verso 14. Que ele fez o quê? Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou. Nós temos direito legal de ser livre em Cristo Jesus. Por isso que todo aquele que está em Cristo é livre. É uma nova criatura, ele é um homem livre. Por causa de Jesus. Ele é o nosso jubileu. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus veio para isso, meus irmãos, com esse propósito. E todas as pessoas que virem a Cristo, não é? E nele crerem, eles serão livres. Livres das acusações, do peso de consciência, do pecado, do juiz eterno, enfim, livre, definitivamente livre. Jesus é esse ano aceitável. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E isso nós vemos claramente nos evangelhos. Esse Jesus aqui, né, abrindo os olhos do cego, libertando os oprimidos. Quantos milagres ele fez e continua fazendo até o dia de hoje, não é? Jesus Cristo, ele é o nosso libertador, o ano aceitável, o nosso jubileu amado. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que temos que nos apegar a ele, não é? Glorificar o nome do Senhor, sermos gratos ao Senhor. Ainda hoje pela manhã eu abri a Bíblia e estava lendo Salmo 95. Que salmo maravilhoso, irmãos. Eu até postei no grupo, que salmo maravilhoso. Amém? Como o Salmo 103, que diz, olha, não te esqueça, minha alma, de nenhum dos seus benefícios, não te esqueça, porque foi Ele que redimiu a tua alma da cova, foi Ele que perdoou os teus pecados, foi Ele. Então não podemos esquecer, irmãos, Jesus, quando Ele vem, Ele traz o ano jubileu, e esse ano, irmãos, ele não acabou, ele continua. Ele continua. Porque em Jesus, todo pecador, todo homem escravo, ele é livre. Jubileu é isso, é o dia, é o ano aceitável, é o dia da libertação. E o dia da libertação é quando? É hoje. Hoje, agora. Nós podemos ser livres. Nós podemos ser curados, libertos. Porque o jubileu está entre nós. Jesus inaugurou o ano aceitável. Quando eu devo ser curado? Quando eu posso ser curado? Aqui, agora. Porque Jesus é o meu jubileu. Jesus, Ele me põe em liberdade. Ele veio para isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Veja só, a gente vê a profecia se cumprindo. Esta era a boa intenção de Deus. Não é? Enviar o seu Filho como proclamador, como libertador, como aquele que abre os cativeiros. Aleluia. E todos nós estávamos na gaiola do diabo. Quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz que ele nos libertou do império das trevas. Aleluia, Jesus é esse libertador que nos liberta da opressão. Veja só, vamos na sequência aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus veio para evangelizar. O que é evangelizar? Pregar o evangelho. O evangelho, o que é o evangelho? É a boa notícia.
É a boa notícia. Que boa notícia é esta? Que o reino de Deus estava chegando entre nós. Que o Messias estava vindo com poder de libertação, com poder de cura, com poder de restauração. E Jesus proclamou a libertação aos cativos. Ele evangelizou os pobres e ele proclamou libertação aos cativos. Amém? E a restauração à vista dos cegos. Imagina só, meus irmãos, quantos cegos ele curou, não é? Temos o famoso Bartimeu, né? Que salta de alegria e depois ele se torna um seguidor de Jesus. Por que Bartimeu tornou a ver? Porque chegou o jubileu na vida dele. Por que você está aqui liberto? Porque o ano aceitável, o jubileu de Deus chegou na sua vida. O jubileu de Deus, que é Jesus. Aleluia! Para proclamar libertação aos cativos e restauração ao visto cego. E pôr em liberdade os oprimidos. Amém? Jesus não liberta só os cativos, Jesus liberta os oprimidos. É uma cura interior. Não só aqueles que estão presos em gaiolas, mas aqueles que têm sua alma aprisionada por culpa, por pecado não resolvido, não confessado. Tem muitas pessoas assim, irmãos. Tem muitas pessoas sofrendo o dia de hoje, sofrendo por causa desta opressão. E o que tem levado essa pessoa a ficar oprimida ou deprimida? Muitas das vezes, irmãos, é a falta de perdão. Você sabia que a falta de perdão, ela desmorona, ela destrói a pessoa, ela deixa a pessoa oprimida. Eu estou falando do perdão legítimo, verdadeiro, não só aquele da boca para fora. Ah, eu te perdoo, tá, vai. Isso aí não é perdão. Isso não é perdão, irmãos. Perdão é tu conseguir olhar no olho da pessoa e não sentir nada. Entendeu? Dar um abraço na pessoa, não sentir dor nenhuma. E tem muita gente que está com a alma doente, está oprimida, por falta do perdão. Isso é muito sério. E este é o ano aceitável. A hora é agora. Para que arrastar esse sofrimento para frente? Se já chegou o jubileu, nós estamos vivendo o ano do jubileu, o ano da libertação, o tempo anunciado pelo profeta Isaías, que viria. O ano aceitável foi anunciado pelo profeta Isaías. E ele chegou, e ele está entre nós. Nós estamos vivendo o ano aceitável. É o ano da cura. É o ano da libertação. É o ano da restituição. E isso nós encontramos na pessoa gloriosa de Cristo. Ele é o nosso jubileu. Então nós temos que ir a Ele, meus irmãos, e não arrastar fardos. Temos que nos libertar. Amém. Não podemos viver doente. Nós temos que manifestar o brilho do perdão, o brilho do Espírito. Ele veio carregar a nossa culpa, carregar o nosso fardo. Então nós temos que nos libertar de todos os fardos. Não podemos viver oprimidos. Jesus está aí, o ano do jubileu, o ano aceitável é esse, o ano que nós estamos vivendo, é agora. Livre-se de tudo que oprime o seu coração, que aperta o seu coração, que traz insônia à sua vida. Jesus está aí, o ano aceitável do Senhor. É só ir a Ele, é só buscar o Senhor, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, em Jesus, todo homem pode ser livre de qualquer culpa, de qualquer peso de consciência. Jesus, ele veio para isso. Como é que Jesus liberta? Todos sabemos, através do seu perdão, através da sua obra gloriosa na cruz. Quando ele está lá, no alto da cruz, todos conhecem a história, ele grita ao Pai, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu sei o que estou fazendo. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele estava proclamando libertação aos cativos. Ele estava trazendo visão aos cegos, não só o cego de nascença, irmão, mas o cego espiritual, porque eu acho que o pior cego é esse, né? O cego que enxerga tudo, mas não consegue ver o amor gracioso de Deus,
A mão estendida da misericórdia e do perdão de Deus, não consegue ver. Ele está tão envolvido com coisas, ele está cego, cego. Então o pior cego não é aquele que não vê, é aquele que vê. Entendeu? Mas Jesus é aquele que abre os olhos. Assim como aconteceu um dia na minha vida. Jesus abriu os meus olhos. Eu via tudo menos Jesus. Eu enxergava tudo menos a bondade e o amor de Deus. Eu enxergava tudo, defeito nos outros, né? Mas não conseguia enxergar o amor de Deus. Mas um dia chegou o jubileu na minha vida, o ano aceitável, e abriu os meus olhos. Hoje eu posso ver claramente que sem Jesus não há paz, não há felicidade, não há alegria, não há libertação. E não podemos arrastar, irmãos. Nós temos este ano, nós estamos vivendo este ano. Para que deixar para depois? A hora é agora. Temos que nos livrar de tudo que pesa, de tudo que nos causa dor. Tem pessoas presas ao passado. Temos que nos libertar do passado para não chorar amargamente. Às vezes está sorrindo em meio às pessoas, mas deita lá na sua cama e não consegue dormir, porque não conseguiu perdoar, entendeu? Não conseguiu abraçar. E este é o ano aceitável, nós estamos vivendo esta era. Jesus inaugurou o jubileu e nós temos que nos apropriar. Chegou o ano da libertação. Esse é o nosso tempo, é agora, é em Jesus que eu encontro a porta de saída, a libertação e o perdão das dívidas. E o perdão das dívidas. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos viver oprimido. Logo na minha conversão, eu sempre conto esse testemunho. Quando eu me converti, eu tinha uma rixa com um senhor lá. Nós havíamos brigado e o Espírito Santo me incomodou há muito tempo. Eu ia dobrar os meus joelhos e quem eu enxergava? O espinho na carne. Lá estava ele. E eu dava um nó daqui, um nó dali, ria, disfarçava, mas estava lá, o espinho estava lá. Um dia eu digo, Senhor, eu quero ficar livre disso. Né? Quero ficar livre. Proporciona um encontro, Deus proporciona um encontro. O homem não morava mais em Alegrete, estava morando em Porto Alegre. Deus trouxe eles em Alegrete, numa campanha em que nós estávamos fazendo na igreja. E quando eu enxerguei ele, pastor Giovanni, eu digo, obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. É hoje que eu me livro desse espinho. E eu chamei ele para uma conversa, pedi perdão, disse para ele, foi na ignorância, no tempo das borracheiras, das bebedeiras, eu fiz tudo errado, eu agora sou uma nova criatura, sou um cristão, não penso em fazer maldade para ninguém, eu quero que tu me perdoe, eu errei. E ele me deu um abraço. Esquece isso aí, está perdoado, somos irmãos. Ele estava já sendo encaminhado para a igreja, a mulher dele era missionária, e houve o perdão. A partir daquele momento, irmãos, eu fechei meus olhos e ele sumiu. Nunca mais apareceu no meus... O fantasma foi embora. Porque houve reconciliação. E é só assim para vir a cura, irmãos. Amém? É nós enfrentando o problema e falando. Nós temos que tratar da nossa alma. Se você tem alguma pendência com alguma pessoa, a Bíblia diz, corre enquanto ele está vivo. Corra enquanto ele está vivo, para que ele não te tire a paz. Então, Jesus é esse maravilhoso Deus, irmãos. Por isso ele nos ensina na oração do Pai Nosso, né? Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ano de jubileu é o perdão da dívida. Amém? Bom que valesse para hoje, né? Quem é que está devendo aí? Ia ser perdoada a sua dívida. Né? Mas nós estamos falando nessa linguagem espiritual aqui, né? A dívida que temos muitas vezes não se paga com dinheiro, né? Temos uma dívida que só uma boa conversa, né? Um bom diálogo, uma conversa pura e sincera do coração é o suficiente para sermos curados. Amém?
Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus é este ano aceitável. Ele é o nosso jubileu. Ele é o nosso libertador. E eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer, tenho que me apropriar disso. Fazer isso verdade na minha vida. Amém? Então não carregue fardo nenhum, porque Jesus ele já carregou o nosso fardo, né? E encravou naquela cruz. Portanto, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele nos libertou do quê? Gálatas capítulo 4, o verso 7, diz o quê? Que ele nos libertou, Gálatas capítulo 4, verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Amém? Jesus nos libertou do quê? Da escravidão, do juízo, do pecado. De sorte que não somos mais escravos, somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Amém, irmãos? É isso que o jubileu traz. Essa bênção gloriosa. Éramos escravos, não somos mais. Cristo nos libertou. Agora somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o ano de jubileu, como nós lemos lá, o que acontecia? As pessoas que eram escravas, elas eram livres. E o que fazia? As pessoas que perdiam as suas terras, elas voltavam para as suas propriedades, para as suas terras, né? O ano de jubileu é isso. A vinda de Jesus é isso. Amém? Nós perdemos a nossa terra. Não perdemos? Nós não perdemos o jardim? Perdemos, né? E Jesus está dizendo, eu sou teu jubileu. Tu vai voltar para a tua terra. Jubileu é isso. É o ano da restituição. Nós fomos roubados. Nós perdemos a nossa terra. Deus nos fez e nos colocou num jardim, né? Nós estávamos no paraíso, nós perdemos o paraíso. Perdemos a pureza, a santificação. Mas Jesus, irmãos, é o nosso jubileu. Ele veio para nos restituir. Agora nós podemos voltar para a nossa terra. Nós podemos voltar a ser o que nós éramos antes. Nós podemos ter tudo de novo. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou o ano aceitável. Hoje se cumpriu esta profecia. Eu sou esse jubileu. Tu pode voltar para casa. Tu pode voltar para o jardim. Tu pode voltar a ter comunhão com Deus. Por quê? Porque a dívida foi paga. É isso que ele está dizendo. É isso que quer dizer o ano aceitável do Senhor. O ano da restituição. Jesus é tudo isso, meus irmãos. Tudo que o diabo nos roubou, tudo que ele levou de nós, nosso caráter, nossos bens, nossa comunhão com Deus, a nossa terra. Jesus está dizendo, eu sou o jubileu. Agora, a partir de agora, hoje você cumpriu essa profecia, a partir de hoje, pode voltar para casa, pode voltar para o jardim. Aleluia! Vocês voltarão a ter comunhão com Deus. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Esta é a mensagem do nosso Senhor. É disso que ele está falando. Aleluia. Ele fala da profecia de Isaías. Está dizendo, hoje se cumpriu essa profecia. E eu sou o ano aceitável. Eu sou o jubileu do povo de Deus. Esta é a boa notícia do Evangelho. Aleluia. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Amém, meus irmãos? Jesus veio trazer de volta tudo aquilo que foi levado de nós. Deus é maravilhoso. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos viver o jubileu. O jubileu ele vai até o arrebatamento. Se coloque de pé, venha na frente, em nome de Jesus, com alegria. Aleluia. Vamos louvar a Deus pelo nosso jubileu, por Jesus Cristo.